Beleza. Boa tarde a todos, aos poucos que vieram, né? Mas com certeza aproveitaremos do mesmo tamanho que se todos estivessem aqui. E para aqueles que não estão nesse momento, mais uma vez eu reforço que o vídeo vai ficar disponibilizado para vocês e qualquer dúvida pode ser tirada conosco a qualquer momento. Tá? Então, seguindo o nosso planejamento, né, de realização de um pré-aquecimento aí para uma possível retomada perto do fim do ano, nós hoje damos sequência a esse grupo de lives, né? Há alguns dias atrás nós falamos sobre alguns princípios básicos da tomada de decisão para o tratamento de fraturas. E naquele momento, nós ficamos muito focados no conceito. O objetivo daquela primeira aula seria nós direcionarmos a tomada de decisão baseada em conceitos. Ela acaba sendo muito pouco prática, né? Agora, com a aula de hoje e com as próximas, mas principalmente com a aula de hoje, nós fazemos a conexão clínica para a tomada de decisão. Baseado naqueles conceitos, a gente vai saber ou vai ver alguns exemplos, pelo menos aqueles mais icônicos, de como estabelecer essa tomada de decisão na prática. Então, para isso, nós convidamos o José Sérgio Costa Júnior, vocês conhecem, já conheceram, né, o Zé, nos 2 primeiros módulos, tem tido contato com ele aí no grupo, e convidamos o Zé para poder fazer esse complemento, né, ou essa continuidade da nossa discussão sobre manejo de fraturas. Então, Zé, passo a palavra para você, eu vou estar aqui só observando, precisando de mim é só chamar e, tendo a necessidade, eu posso complementar ou intervir de alguma forma. Beleza. Bom, Zé? Obrigado, professor. Olha lá. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Estão me ouvindo? Eu tô com o celularzinho aqui do lado também, que eu tô lendo os comentários, tá? Então, obrigado, professor, pela oportunidade, né, de poder dar uma aula, poder explicar um pouquinho, passar o que a gente estuda todos os dias, né? Tá sem som, Miriam? Aqui tá ok. Tá normal? Ok. Beleza. Vamos continuar, então. Então, obrigado, professor, pela oportunidade, né, da gente poder também ministrar essas aulas e passar um pouquinho de conhecimento, né? Esse tema que foi passado para a gente, então, no meu caso, principais modalidades cirúrgicas para o manejo das fraturas em cães e gatos, é um tema muito, muito amplo, né? Visto que vão ter módulos específicos para cada tipo de sistema, ensinando técnica cirúrgica, utilização, indicação, né? Mas eu vou tentar abordar um pouquinho, claro que resumidamente, né? Igual o professor falou, para a gente ir aquecendo aí para os próximos módulos e já chegar nas aulas principais, né? E já com certo conhecimento para aproveitar um pouco mais, inclusive, as aulas, né? Vou tentar ser breve, tá? Caso tenha dúvidas durante a apresentação, pode pausar, pode mandar no chat aqui que a gente vai conversando, tá? Vou mostrar alguns casos também que eu escolhi, que eu separei, para a gente poder discutir, né? Então, principais formas, manejos, principais modalidades de implantes para a gente poder atuar nesses tipos e determinadas classificações de fratura, tá bom? E o professor também, caso eu fale alguma coisa que não condiz com a atualidade ou alguma coisa equivocada, o professor tá mais que convocado a intervir, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Sistema de fixação de fratura, né? Então a gente sabe que existe diversos sistemas sistemas de fixadores, né? De implantes, né? E que a gente pode usar, às vezes, mais do que um implante, né? Ou dependendo da fratura, dependendo do caso particular do paciente, a gente tem mais de uma opção de utilização, né? E essa escolha do implante,
ela vai depender do quê, né? Então, ela vai depender da classificação da fratura, né? Aonde essa fratura está localizada. Então, é uma fratura diafisária, é uma fratura metafisária, é uma fratura articular, né? Então, a gente sabe que dependendo da localização da fratura, da classificação dessa fratura, a gente vai poder escolher determinados implantes, tá? Vão ter, claro, classificações e localizações de fraturas que a gente pode usar mais que um implante. Eu já deixo enfatizado isso, né? E também, não é mais importante do que os dois tópicos acima, mas ele deve ser considerado também a preferência e a experiência do cirurgião, né? Visto que a gente, às vezes, se sente mais à vontade com determinada técnica, a gente, às vezes, só tem um determinado implante, então isso também faz parte da escolha do implante, faz parte da escolha da técnica a ser utilizada, né? E principalmente ter o conhecimento da biomecânica. É extremamente importante, nós sabemos como que esses implantes agem, né? Visto que a escolha do implante é baseado na fratura, né? Então, assim, por que o implante é baseado na fratura? O que ele tem que ter? Quais são as características desse implante para poder ser utilizado em determinada fratura? Então vamos lá, eu separei aqui, pessoal, dois tipos de implantes, tá? É claro que eu estava até conversando com o professor, é um pouco controverso, mas basicamente a gente tem os sistemas de fixação primário, né? Que seria a placa óssea, a haste intramedular, né? O pino intramedular e o fixador esquelético externo. Então esses implantes são extremamente versáteis, né? E a gente pode classificar ele como primário. E secundário, né? O fio de cerclagem, o fio de Kirchner e o parafuso interfragmentar. Para que então que a gente vai fazer uma estabilização de fratura? Por que a gente vai estabilizar? Por que a gente vai intervir cirurgicamente? Um dos principais objetivos é fornecer, claro, um ambiente para consolidação, para o animal voltar esse osso no que era antes, né? E principalmente também utilizar o membro durante a consolidação, né? É um dos nossos focos. A gente opera um cachorro hoje, a gente quer que daqui um dia, 2 dias, ele volte a apoiar esse membro, já volte a utilizar esse membro. Então, o implante ele serve para isso, né? Ele serve para ter um retorno precoce da função do membro e, ao mesmo tempo, fornecer ambiente biológico. Um implante não fornece um ambiente biológico, né? Mas fornecer um ambiente mecânico para que a biologia possa agir, o organismo possa consolidar esse osso, tá? Então, o que o implante ele tem que ter? O que a gente tem que pensar na hora de escolher o implante? A gente tem que pensar num implante que vai inibir ou diminuir as forças de flexão sobre aquele foco da fratura, sobre o osso, tá? Diminuir a compressão, né? Então, se a gente for ver aqui na figura ao lado, a compressão axial é aquela força que age de cima para baixo, né? Que vai comprimir a compressão entre os fragmentos, né? A flexão é aquela força de torção que a gente fala, né? Onde vai dobrar a força de torção, né? Onde o osso vai girar no seu eixo, né? E a força de tensão. E aí, especificamente para fraturas de avulsão, ela é extremamente importante na hora de escolher o implante a ser utilizado. Nós temos que escolher, no caso de fratura de avulsão, implantes que são melhores ou fornecem ambientes adequados aí para estabilizar essa tensão, né? Visto que nem todos os implantes eles fornecem esse aparato mecânico suficiente para tensão, né? Para inibir essa tensão sobre a fratura. Então, começando resumidamente, já falando dos implantes a serem utilizados, que a gente pode utilizar, né? Então, o pino intramedular, ele é um implante extremamente versátil, né? Nós conhecemos bem esse implante, né? Já estamos careca de saber de pino intramedular também. Alguns implantes a gente tem uma vivência maior, né? Então, o pino intramedular, ele é indicado para quê? Quais tipos de força ele vai inibir? Né? Então ele tem uma resistência muito forte sobre a força de flexão, né? Visto que ele está no eixo central do osso. E aqui eu já vou adiantar que os implantes que ficam no eixo central do osso, né, nesse eixo neutro do osso, eles tendem a ter maior resistência contra a força de flexão. Tá? Tanto o pino intramedular, como posteriormente a gente vai falar da haste intramedular. Então, esses implantes eles têm
uma resistência muito grande à flexão, tá? E aí a gente já entra em outra questão, né? O aumento, a escolha desse pino, o aumento do diâmetro desse pino, ele vai resultar num aumento muito grande da resistência por conta do momento de inércia da área, né? Esse princípio mecânico, ele age, ele nos diz sobre como que a forma do material vai intervir no mecanismo, né, na mecânica, na resistência desse determinado implante, tá? Então, um aumento pequeno de diâmetro aumenta exponencialmente a sua resistência, né? Só que, quando a gente for pensar em pino intramedular como único dispositivo, como o único estabilizador de uma determinada fratura, ele não é adequado. Por quê? Porque ele só age, e é muito bom, para resistência de força à flexão, né? Só que torção, se a gente for imaginar um pino intramedular solto dentro do canal medular, o osso ele vai conseguir torcer, né? Então ele não vai ser bom para estabilizar essa torção. Ou uma compressão, né? Ele não impede que o osso ele se junte, né? Então ele não vai agir nessas forças, ou vai agir pouquíssimo nessas forças. A principal função dele e o que ele é bom é para resistência de flexão, né? Aqui, o pino intramedular, a gente pode ressaltar, né, já dando fazendo uma comparação ou uma continuidade com a aula do professor Bruno, a primeira aula. Ele pode ser tanto implantado de forma aberta, né, de forma retrógrada, então a gente abriu o foco da fratura, a gente destruiu aquela biologia, né, e colocou ele de forma retrógrada, dependendo do osso, né, então fêmur a gente consegue fazer isso, né, tíbia a gente não consegue, mas a gente pode sim colocar ele de forma retrógrada. Mas a gente pode colocar ele como uma forma minimamente invasiva, sem destruir a biologia ali do foco da fratura, né? Então a gente pode colocar ele de forma normógrada, tá bom? E a gente já começa a linkar essa primeira aula do professor Bruno com a escolha dos implantes. Tem implante determinado que pode ser usado para as duas coisas, no caso do pino intramedular, e tem implante que não. Ele precisa realmente abrir ali e colocar. A gente já perde um pouco de biologia, tá bom? A haste intramedular. Então, o que é a haste intramedular? Até onde eu tenho conhecimento, a haste intramedular, dos implantes que eu vou falar aqui, ela é o menos utilizado na veterinária aqui no Brasil, né? Talvez não devesse, mas ela é o menos utilizado. Mas é um implante muito bom e versátil também, né? Ela é um implante onde a gente visa colocar uma haste intramedular, então vai uma haste maior dentro do osso, tá? E nós temos um ou dois parafusos que a gente coloca travando essa haste intramedular, né? A diferença do pino intramedular para a haste é que esse aqui tem dois parafusos travando essa haste dentro dos fragmentos ósseos, né, principais. Então, fragmento proximal e fragmento distal. E isso, qual que é a vantagem disso? Lembra que eu falei dos implantes dentro da coluna óssea? Esses implantes não vão ter uma força muito grande de flexão? Vão, né? Vai não, vão. Junto com esses parafusos bloqueando essa haste nas corticais ósseas, dentro dos fragmentos ósseos, vão também fornecer resistência à compressão, né? Vai impedir que esses fragmentos eles se aproximem ou se distanciem, né? No caso de uma compressão ou uma tensão, e vão impedir também a rotação. Então ele é um implante que ele pode sim ser utilizado sozinho, ele inibe todas as forças que a gente precisa, né? Flexão, compressão e rotação, né? Visto que aquela tensão que a gente falou é mais concentrada, então, quando a gente quando é uma fratura por avulsão, né? Mas existe uma certa tensão, mas não que seja extremamente importante para fraturas diafisárias ou relevante a ponto da gente ter que inibir com um implante assim, tá? Esse implante, a haste intramedular, tá? Ela pode ser utilizada com parafusos normais, tá? E aí eu já também vou citar aqui, isso era utilizado a implantes um pouco, como eu posso dizer, os primeiros implantes a serem desenvolvidos, tá? Hoje tem outros implantes, outras possibilidades, mas ainda assim pode ser usado parafusos corticais normais dentro dos orifícios, aqui a figura mostrando, né? O primeiro parafuso, o de cima, é um parafuso cortical, tá? Ou pode ser usado os bolts, né? Na tradução
se a gente jogar no tradutor, os dois vão ser parafusos, mas o bolt a gente percebe que ele não tem essa rosca, tá? Mas ele tem um diâmetro muito maior. E lembra quando eu falei do momento de inércia? Né? Então, se a gente aumenta o diâmetro desse parafuso, a gente aumenta o diâmetro desse implante, né, um implante circular, a gente aumenta exponencialmente as forças, né, a resistência desse implante sobre as forças. Né? Então, o bolt, esse implante de baixo, tá? Esse parafuso de baixo parece lisinho, ele é muito mais resistente às forças que vão ser que vão agir nesse parafuso do que o parafuso de cima, o parafuso cortical normal, tá? A haste intramedular, ela pode ser usada no húmero, na tibia e no fêmur, tá bom? Ela é versátil, né? Não tão versátil quanto a placa, a gente vai falar posteriormente, mas ele é um implante muito versátil, tá? E pode ser usado, então, em fraturas metafisárias ou em fraturas diafisárias também, tá? Vantagem. Uma vantagem que a haste intramedular tem é que esse implante ele vai ser submetido principalmente a forças de compressão, visto que ele está bem no centro, né, no eixo neutro do osso, tá? Ele tem um formato cilíndrico, já falei algumas vezes, então esse formato cilíndrico ajuda a forças de resistência à flexão, e ele não tem o problema que uma placa convencional tem, que é o que? O pull-out, né? Que é o que? Essa migração desse parafuso para fora, né? Essa migração do parafuso do implante, tá bom? E as desvantagens que determinadas hastes intramedulares, elas têm o diâmetro de canulação, então, principalmente as mais primárias, as que foram desenvolvidas primeiramente, né? E dependendo do diâmetro de canulação, que é um orifício dentro da haste, ela fica mais susceptível às forças, ela fica menos resistente, né? O parafuso ele pode ter folga, dependendo do parafuso, e essa folga vai gerar uma movimentação excessiva da haste dos fragmentos, tá? Isso pode gerar uma má união ou uma união retardada ou uma não união, principalmente pelas forças de rotação, que o ambiente de cicatrização ele é mais susceptível, né? Então a gente tem uma diminuição da biologia por esse movimento excessivo, tá? Porém, ultimamente, alguns anos atrás, estão sendo desenvolvidas hastes intramedular com ângulo estável, onde o parafuso ou o bolt, ele bloqueia na haste, ele tem roscas, tá? Inclusive, é assunto de muita pesquisa na Unesp também, essas hastes intramedulares com ângulo estável. E a gente diminui esse slack, que a gente fala, essa movimentação do parafuso com relação ao orifício da haste, né? Uma das vantagens, tá bom? Placas não bloqueadas. Então, as placas não bloqueadas, eu tentei fazer uma comparação, então, tá? Para ficar um pouco mais didático, com um banquinho. Sabe aqueles banquinhos de madeira velho? Eu nunca sentei num banquinho de madeira velho que ele não fosse imóvel, que ele não mexesse, tivesse folgado, né? Então, como que a gente pode linkar uma placa não bloqueada a esse banquinho? Inclusive, se for uma comparação muito ruim, depois vocês me falem, tá bom? Para a gente não usar mais. Por quê? A rigidez do implante sobre o osso, sobre a fratura, ela depende do quê? De uma placa não bloqueada, de uma placa convencional. Ela depende da placa entrar em contato com o osso, né? E essa rigidez, essa compressão da placa contra o osso, isso vai gerar a rigidez do implante, certo? Visto que a cabeça do parafuso ela não tem rosca, então na hora que você está rosqueando, automaticamente você comprime, assim como um parafuso de um banquinho, você comprime o tampão do banquinho, né, sobre o osso. E quanto mais você aperta, mais isso vai comprimir, tá bom? Para que isso aconteça, gente, para que essa compressão, esse contato aconteça, majoritariamente, né, a gente tem que ter um contorno adequado da placa sobre o osso, tá? Caso a gente não tenha esse contorno adequado, a gente tem um contorno inadequado, como obrigatoriamente o parafuso vai empurrar basicamente assim a placa contra o osso, nós vamos ter uma perda primária de redução,
né, o osso ele vai acabar indo em direção ao implante, ou o implante em direção ao osso, e vai ficar da forma com que a placa estava, basicamente dizendo. Né? Então a gente vai ter uma redução, um alinhamento inadequado daquilo que o osso era primariamente, certo? O diâmetro do parafuso, aqui só um detalhe, né? O diâmetro do parafuso ele não pode exceder 25% do diâmetro do osso, tá? Para não fragilizar esse osso. E o número de parafusos tem que ser 3 parafusos bicorticais, então 3 parafusos pegando a cortical mais próxima e a cortical mais distante, tá bom? E o pull-out é uma característica desse tipo de implante, da placa não bloqueada. Por que eu falei que eu nunca sentei num banquinho que fosse firme? Porque conforme você vai sentando nesse banquinho, conforme o animal vai se movimentando, a gente vai ter essa perda desse pega entre a placa e o osso. O parafuso ele pode se soltar, tá? Esse parafuso ele começa a migrar para fora e o implante ele vai perdendo rigidez com isso, tá bom? Dentro das placas convencionais, as placas não bloqueadas, nós podemos ter alguns modelos de algumas configurações, tá? De implante. Então, aqui no caso do lado, a gente tem um exemplo de uma fratura transversa, né? Uma fratura diafisária de tíbia, né? Transversa. Essa fratura é uma fratura passível de construção. Aí lembrando lá daquela primeira aula do professor Bruno, é uma fratura que a gente pode abrir a pele, fazer uma abordagem menos biológica. E a gente pode reconstruir essa coluna óssea? Pode. Beleza? Então a gente pode usar uma placa para comprimir um fragmento sobre o osso? Podemos. Né? Então é uma fratura redutível. Essa fratura sendo redutível e a gente conseguindo comprimir um fragmento no outro, aproximar esse fragmento, é bom por quê? Porque o osso ele começa a compartilhar carga. Conforme o animal anda, o osso ajuda a sustentar o peso, né? Compartilhar carga com a placa. Isso é importante. Por quê? Porque a gente vai precisar menos dessa placa. A gente vai exercer um menor esforço sobre o implante, tá? E diminui esse estresse por flexão, porque o osso ele compartilha a carga. Não depende somente do implante para o animal poder andar, para a biologia poder acontecer, para a consolidação poder acontecer, tá bom? Dependendo da configuração, a gente pode classificar essas placas como placas de neutralização, tá? O que seria uma placa de neutralização? É uma fratura redutível? Sim. É uma fratura que dá para a gente comprimir somente com a placa? Não. Talvez não. Né? Nesse caso, uma fratura oblíqua longa. O que a gente poderia fazer para ajudar a ter contato entre os dois fragmentos principais ósseos, né? Para que esse osso possa compartilhar carga com o implante, né? E a gente exercer uma menor carga nesse implante, fazer com que esse implante trabalhe menos, né? A gente pode usar um parafuso leg, que é o que está sendo demonstrado aqui no caso. A gente passa um parafuso. Nesse caso, o parafuso leg ele foi passado pela placa. Isso é possível. Ou a gente pode fazer um parafuso leg na configuração leg, né? Onde o parafuso ele vai comprimir um fragmento no outro. Isso sim é um parafuso leg fora da placa, né? E essa placa ele vai ter um componente estabilizador primário, que seria o parafuso leg, ou até mesmo uma cerclagem, né? Por que não? Colocar duas cerclagens ou 3 cerclagens e uma placa somente para auxiliar a sustentação, né? O parafuso leg, ele vai inibir todas as forças? Vai. Ele vai suportar isso? Não. A gente precisa de um outro estabilizador, por isso que o parafuso leg aqui, ele é o estabilizador primário, ele que vai ajudar a comprimir para o osso, ele vai sustentar a carga dessa compressão interfragmentar, essa compressão entre o osso, tá? Mas a placa vai auxiliar também, né? Dessa forma, a placa auxilia a força de torção e flexão, tá? Por isso que ela é uma placa de neutralização, ela está neutralizando outras forças que o implante primário, no caso, ou o leg ou a cerclagem, não consegue neutralizar, ela não é tão bom assim, ele não consegue ter esse poder de só ele sustentar todas as forças, ele precisa de um ajudante que seria a placa de neutralização, tá? E quando a gente tem uma fratura cominutiva, uma fratura onde a gente não consegue
ter essa reconstrução da coluna óssea, a gente pode fazer a utilização de uma placa em forma de ponte, uma placa em ponte, tá? Nesse caso, na figura aqui ao lado que a gente está tentando demonstrar, a placa tem seis corticais, tem 3 parafusos em cada fragmento proximal e distal, que é o recomendado, tá? Só que o osso está compartilhando carga? Está dando para o animal pisar com esse osso? Os fragmentos estão em contato um com o outro? Não estão em contato um com o outro. Quem está suportando todo o peso do animal e, consequentemente, nesse osso da tíbia aqui demonstrado? A placa, né? Então, essa placa ela é exposta a grande estresse, tá bom? E nesse caso, pessoal, a gente, nos implantes não bloqueados, nos implantes convencionais, a gente utiliza quando a gente espera uma cicatrização, uma consolidação, tá? Uma palavra melhor, uma consolidação um pouco mais rápida, né? Pacientes mais jovens, né? Então a gente, ou uma abordagem minimamente invasiva, né? Até não comentei, mas as placas elas têm essa possibilidade também de fazer de forma aberta, como era nos casos dos outros implantes, e de forma minimamente invasiva. Então essa configuração ponte é uma configuração que pode ser feita de forma minimamente invasiva, né? Auxiliando uma consolidação mais rápido e, consequentemente, consolidando mais rápido, a gente espera que esse osso compartilhe carga com o implante de forma mais rápida, de forma mais prematura, né? E esse implante tem que suportar menos carga. Se isso não acontecer, o que vai acontecer? Se essa consolidação não acontecer de forma rápida, esse implante pode ser submetido a muita carga. No caso, a gente fala muito de carga cíclica. Esse implante começa a ciclar demais, o animal andando todos os dias o tempo todo, e esse implante pode falhar, né? E aí a gente pode ter essa falha de implante. Tá bom? E essa técnica aqui é uma técnica onde a gente pode associar implantes, né? Então, no caso mais comum, para a gente poder citar aqui, seria a placa e pino, né? O plate rod, uma placa com pino intramedular, também podendo ser feito essa associação de forma minimamente invasiva, beleza? E as placas bloqueadas, elas estão extremamente sendo utilizadas aí na veterinária, né? A torta e a direita. E o que é uma placa bloqueada? Né? Ela tem uma interface rígida entre a cabeça do parafuso e a placa. Ou pode ser em forma de rosca ou em forma cônica, né? Existem umas placas importadas que usam um sistema diferente de bloqueio. Mas o que seria o bloqueio? O parafuso fica preso à placa, como se fosse um fixador esquelético externo, só que dentro do osso. Né? Essa comparação foi interessante para eu entender mais ou menos o mecanismo mecânico. Eu acho que seja interessante. Né? Onde o parafuso está ligado à placa. Tá? Não precisa de compressão da placa com o osso, porque a fixação primária acontece entre as roscas do parafuso, dentro do osso, né? E como esse parafuso está ligado à placa, a placa não precisa ficar em contato com o osso para gerar fixação, né? Consequentemente, a gente ganha em quê, pessoal? A gente ganha em biologia com relação a contato da placa com o periósteo. Isso é uma das vantagens que a gente tem da placa bloqueada. Né? A gente não precisa ter essa compressão, essa lesão de periósteo, né? Que eventualmente a placa convencional pode ter. Possa ter também, né? É menos sujeita a pull-out, porque o pull-out não é aquela fuga do parafuso com relação ao osso e à placa. Se o parafuso está bloqueado na placa, como é que vai ter essa fuga? Não tem como ter essa fuga. Então, ela é menos sujeito, né? Não é que nunca vai ter também, a gente não pode falar isso. Mas ele é menos sujeito. Acontece, nunca vi acontecer, mas acontece raramente, né? Ele pode ser usado num osso de pior qualidade. No caso do ser humano, a gente fala bastante de osso de osteoporose, né? Então ele pode ser usado e é até indicado a usar em ossos de pior qualidade. Então filhotes têm uma estrutura óssea ainda prematura, né? Com relação ao animal adulto. Então a gente pode utilizar essas placas bloqueadas, né, em animais filhotes com segurança, tá? Quanto mais essa placa fica longe do osso, menor vai ser a rigidez desse implante. Então a gente diz que não precisa ter compressão da placa contra o osso, mas a gente precisa moldar essa placa no osso, tá? De determinada forma que ela fique próxima ao osso, dando maior rigidez, maior sustentação para o sistema de fixação, tá bom? Mas ela exige uma moldagem muito menos
precisa do que uma placa não bloqueada, né? Onde a gente vai ter a compressão da placa contra o osso, e se a gente moldar errado, a gente vai ter um desalinhamento entre os fragmentos ósseos, tá bom? E aí a gente tem a placa de compressão, a placa bloqueada de compressão, né? A Locking Compression Plate, que é o quê? Uma placa híbrida, né? A gente pode ter tanto o bloqueio quanto os parafusos normais, os parafusos corticais, sem bloqueio, onde a gente pode, inclusive, bloquear alguns parafusos, fazer a compressão interfragmentar e bloquear outros parafusos. A gente tem uma associação de métodos e técnicas, tá? A placa bloqueada também, e a LCP, ela também pode ser usada de forma aberta, de forma mais invasiva, menos biológica, ou a gente pode fazer ela de forma biológica, minimamente invasiva, tá bom? Pessoal, esqueci de comentar. A haste, eu não sei se eu comentei, mas eu vou comentar de novo, então. A haste intramedular, ela também pode ser feita de forma minimamente invasiva, tá bom? Também é um implante bom com relação a essa parte biológica, tá? Outro sistema de fixação, então, o fio de Kirchner, tá? Ele tem pouca resistência quando utilizado sozinho, tá bom? Quando que ele vai poder ser utilizado sozinho? Então, em fraturas fisárias, tá escrito errado, perdão. Fraturas fisárias, aquelas fraturas de Salter hairs, linha de crescimento, principalmente vem na nossa cabeça o quê? Distal de fêmur, né? Aquelas fraturas onde sai, o côndilo vai para baixo, o fêmur fica para cima, né? O que a gente faz? Qual que é a técnica mais difundida para esse tipo de fratura? Fio de Kirchner em X, né? A gente passa o fio de Kirchner em X, aquele lugar é um lugar, uma localização que não sofre tanta carga, ela como uma fratura diafisária, e esses fios cruzados, esse fio em X, eles suportam bem a ponto de fornecer um ambiente mecânico para a consolidação da fratura, tá bom? Aonde mais a gente vai poder usar esses fios de Kirchner? Numa banda de tensão, por exemplo, né? Aqui a gente está vendo o quê? Esse osso é o fêmur, então a gente está vendo a cabeça do fêmur, tá? E a gente tem uma avulsão do trocânter maior, tá bom? Então a gente tem alguns músculos puxando, então essa setinha virada para cima são alguns grupos musculares que estão puxando esse trocânter para cima, tá? O que a gente tem que fazer? Inibir essa força. A gente tem que fazer com que tenha um suporte, uma sustentação prendendo esse osso para baixo, para que ali possa ficar aproximado e um ambiente de cicatrização, de consolidação favorável, né? E cicatrize esse osso, consolide esse osso, tá bom? Então nós colocamos o quê? 2 fios de Kirchner, sempre 2, porque esses fios de Kirchner vão ajudar na questão de rotação. Então quando a gente tem 2, a rotação a gente impede. E aí o fio de cerclagem fazendo essa pressão contrária aos grupos musculares, tá bom? E aí já falando do fio de cerclagem, a gente também tem o fio de cerclagem como componente, como uma possibilidade, né, de fixação, tá? Ele é muito versátil, o fio de cerclagem é extremamente versátil, tá? Só que de forma isolada, sozinho, ele não é indicado, não é muito indicado para determinadas fraturas, para a maioria das fraturas, né? Aqui a gente está focado bastante em fraturas diafisárias de membros, né? Então, a gente não indica utilizá-lo sozinho, tá bom? Quando que ele pode ser utilizado? Então, em fraturas oblíquas longas, onde a gente pode ter aquela compressão entre os dois fragmentos ósseos, tá? Sempre mais do que um, no mínimo 2, para a gente não poder formar uma alavanca, né? Então, 2, ele vai inibir bem as forças, e aí a gente coloca um outro implante para auxiliar, né? No caso, uma placa de neutralização, algum outro implante para auxiliar a inibir as outras forças, no caso da torção e no caso da flexão, tá bom? Que são as principais que vão agir no caso de um fio de cerclagem colocado ali numa fratura oblíqua longa, tá? O que essa imagem dos barris mostra pra gente? Quando a gente for usar o fio de cerclagem como componente estabilizador primário, aquele que vai sustentar primeiro a carga, o animal vai pisar, vai primeiro passar por ele, né?
a gente tem que ter um alinhamento perfeito entre os fragmentos, pessoal. Por quê? A figura é clara. Se a gente tem uma compressão entre as madeirinhas do barril, o barril se mantém instável. Se uma madeirinha do barril ela fica solta, todo o resto fica solto, porque a gente não tem essa compressão que ajuda, uma ajuda a outra, um fragmento rela no outro, o outro rela no outro, no final a gente está unido. Não, um sai do bando, todos caem, né? Então é o que o barril mostra. Então o fio de cerclagem ele tem que ser colocado de forma muito adequada, tá? Para poder ser utilizado como estabilizador primário. Caso coloque de forma errada e coloque uma placa de neutralização e não tá bem feito, igual a figura A, que o barrilzinho bonitinho, tá a figura B, a placa vai sustentar a maior parte das forças, tá? E aí a gente pode achar que a gente está fornecendo um ambiente biológico adequado, muitas vezes vai estar adequado por conta da placa, porém a placa ela não foi feita, né, planejando colocar a cerclagem como estabilizador primário, a placa ela não está feita para suportar a carga durante muito tempo, como se fosse uma fratura em ponte, cominutiva, né, num ambiente biológico favorável. O que pode acontecer? Essa placa pode ciclar demais, ela pode ser submetida de forma exacerbada às forças, né, e pode ter uma falha do implante, tá bom? Outro implante extrema... Ah, pessoal, perdão, esqueci. A banda de tensão, o fio de cerclagem, esses são implantes que dificilmente a gente consegue utilizar de forma minimamente invasiva, tá bom? Talvez Open Bundle Touch, uma abordagem menos invasiva, mas tem que abrir, porque a gente precisa de um perfeito alinhamento entre os fragmentos, né? A banda de tensão também, a gente precisa estar ali, né, colocando perto do foco da fratura. Então, dificilmente a gente consegue fazer de forma biológica, né? Então, esses implantes têm essa desvantagem, tá bom? Fixação esquelética externa, tá? É uma fixação extremamente utilizada, muito utilizada mesmo aqui no Brasil, tá? E a gente tem alguns tipos de fixação esquelética externa, né? A gente tem o tipo de fixação esquelética externa, tipo 1A. O que é isso? A gente só tem um lado do osso com o fixador. É um fixador uniplanar, unilateral. Ele está somente em um plano e um lado do osso, certo? A gente tem o fixador tipo 1B, que seria o quê? Um fixador unilateral, então também só dá de um lado do osso, né? Um exemplo aqui na parte cranial do osso, na parte lateral do osso, tá? Mas ele é biplanar, ele está em dois planos ao mesmo tempo, tá bom? O tipo Tain, que é um fixador uniplanar, unilateral, com o acréscimo de um pino intramedular, ali auxiliando principalmente, como a gente já tinha dito, as forças de flexão, tá bom? Um fixador tipo 3, que ele é bilateral e biplanar, tá? Então ele tá em dois planos, em dois lados diferentes, né? Ele forma esse triângulo aqui embaixo, se a gente observar bem, numa vista de cima do osso, e o fixador circular, tá bom? Pessoal, o que vai determinar as forças do fixador esquelético externo? A sua configuração. Então, eu já disse, o Tain, ele é unilateral e uniplanar? Sim, mas ele tem o auxílio do pino intramedular, que vai ajudar na força de flexão, que é uma força que age e pode causar prejuízos pro paciente. Unilateral, uniplanar, que é no caso o tipo 1A, ele tem uma rigidez? Tem, mas ele é menos rígido do que quando a gente associa de outra forma, tá bom? No caso aqui o tipo 1B, que é unilateral, mas é biplanar, então ele tem uma força de resistência um pouco maior, tá? E tem o outro que eu acabei esquecendo de colocar, que é o tipo 2, tá? Que é o mais comumente visto, onde a gente tem a perfuração das duas peles. A gente entra no membro por um lado e sai do outro. Então ele é o quê? Ele é uniplanar, somente num plano. Então, como se fosse o osso aqui no meio, o pino é meu dedo. Ele fica dessa forma, né? Onde a gente coloca o cimento ósseo aqui desse lado, né? O mais comumente visto, ele é uniplanar e bilateral, tá bom? Ele é extremamente resistente também, tá? O fixador esquelético externo, ele depende de algumas variáveis
para ter resistência. Então, essa haste lateral que vai unir os pinos, quanto mais próximo da pele possível, ela tem uma maior resistência desse implante, tá? Os próprios pinos, eles podem ter diferenças, podem ter rigidez diferentes, tá? Então, se a gente tiver um pino liso, ele não tem a mesma resistência de um pino com rosca, né? Então, um pino com rosca central, onde a gente faz um tipo 2, que a gente passa as duas peles e tá com a rosca ali no meio do osso, ele tem uma rigidez maior, né? No caso de uma complicação muito comum que a gente vê em fixador esquelético externo, é o osso na verdade, começar a perder o osso em volta do pino, ter uma lise óssea em volta do pino, tá? Então, o pino que tem essas roscas, ele tem uma maior resistência a esse tipo de falha, tá bom? E os pinos também, no caso do tipo 1, a ponta do pino pode ser rosqueada, né? Que cria uma rigidez maior do implante, né? Uma força maior desse implante contra as forças que agem no osso, tá bom? Existe pinos também com rosca positiva e rosca negativa, onde a alma do pino, na rosca positiva, por exemplo, a alma do pino é do mesmo tamanho inteiro e as roscas é para fora da alma do pino. Ele, consequentemente, é mais resistente, né? Porque o seu tem o mesmo princípio de um pino intramedular, né? Naquele momento de inércia, na força do momento de inércia, né? Ele tem muito mais resistência do que um pino com do que Ô, Pamela, já a gente eu tento responder para você, tá bom? Só um minutinho. Do que um pino com rosca negativa, né? Que é um pino onde a alma tá de um tamanho, na hora que começa a rosca, ela diminui, né? Diminui essa alma para que seja formada as roscas. Essa diminuição, esse ponto de diminuição entre o diâmetro do pino e o começo da rosca é um ponto de fragilidade para esse determinado pino, onde a gente pode ter quebra, a gente pode ter perda desse implante, tá bom? Aqui a gente tem uma tabelinha para a gente poder ver aonde o implante que eu quero pôr, ele é melhor, ele é mais resistente. Então a gente vê aqui que o pino intramedular sozinho, tá? Isso aqui é sem associação dos implantes, tá bom? É somente o pino intramedular, somente o implante citado aqui mesmo, tá? Então o pino intramedular, ele é extremamente forte, extremamente bom para as forças de flexão, né? Como a gente já tinha dito, mas ele é péssimo para resistir às forças de rotação, força de compressão axial, né? Ou força de avulsão. Então, ele segura bem essa dobra, mas em caso de rotação, ele é ruim. No caso de compressão, ele também é ruim, porque ele não tem nada que sustente ele sozinho dentro do osso. E de avulsão também, na hora que a gente puxa um fragmento para longe do osso, do outro, né, que dá aquela puxada, ele também não tem que segurar ele, tá bom? Um implante que eu acabei não comentando, né, que é extremamente visto na veterinária. Na verdade, eu não comentei porque tem altas. Eu sei que dá certo, eu já vi dar certo em alguns tipos de fratura, principalmente em fraturas oblíquas longas, tá? Mas ele tem um alto índice de falha, né, um alto índice de complicação, que é o quê? O pino intramedular com a cerclagem, né? Então a cerclagem age como um estabilizador primário entre fraturas oblíquas longas, né? E o pino age auxiliando esse fio de cerclagem na força de flexão. Então a gente vê que ele realmente é muito bom nas forças de flexão, né? Mas ele é péssimo, não, ele é mediano para rotação e a força de compressão. Por quê? Essa rotação e força de compressão vai ser segurada por quem? Pela cerclagem. Qual que é um dos riscos dessa cirurgia? A gente não conseguir fazer aquela compressão adequada. A gente acha que comprimiu, coloca o pino intermedular, acha que comprimiu no raio-x pós-operatório, a gente viu que não comprimiu. Aí o barril fica sem aquela pecinha. O pino intermedular consegue segurar sozinho? Não consegue. Por quê? Aqui em cima a gente mostra que ele é péssimo para rotação e compressão, tá? Então, é um implante, é uma associação de implantes que tende a dar errado, né? Pode dar certo? Pode. Já viu acontecer? Já. Alguns casos que deram certo, beleza. Mas ele tem alto índice de complicação, tá bom? E para avulsão é péssimo também.
não suporta bem essa força de distração, de avulsão, tá bom? O interlock nail, que é a haste intramedular, ela é boa para flexão, porque ela tem o mesmo princípio do pino intramedular, tá? Ela é boa para rotação, e aqui, nesse caso, ela aumenta ainda mais essa força de rotação quando nós usamos aquele pino, aquele bolt com rosca nas versões mais atualizadas, né? E é bom também contra essa compressão axial. Porém, contra a avulsão, não é um implante de escolha, tá bom? Placa e parafuso. Então, a placa e parafuso, ela é mediana contra a força de flexão, visto que ela está na lateral do osso, né? Então, o osso ele está o tempo todo empurrando. Essa é a vantagem de um implante intramedular. Não tem como as duas corticais fazerem força contra a placa, né? Porque ele está no centro. Já uma placa não, ela está na lateral, o osso está em constante empurrando essa placa. Ela vai ficar mexendo, né? Se tiver muito flexível, no caso de alguns outros implantes, tá? Mas a placa e parafuso, então, ela não é tão boa contra a flexão, ela é boa, mas não é tão boa, mas ela é muito boa contra a rotação e compressão, e também contra a avulsão, tá bom? Então ela é um dos implantes, assim como o fixador esquelético externo, que ele tem duas cruzinhas para quase tudo, eles inibem quase todas as forças, e não é à toa que são as duas modalidades, os dois tipos de implantes que são mais utilizados na rotina veterinária, né? Para diversos tipos de fratura, inclusive para fratura de pelve, que a gente não citou, mas para fratura de vértebra, a gente tem a utilização de placa e parafuso, fratura de mandíbula, tem a possibilidade de colocar placa ou colocar fixador esquelético externo, então assim, ele é extremamente versátil, tá bom? Para fratura de avulsão, no caso de calcânio, onde a gente tem uma possibilidade de colocar uma placa ali, a gente pode colocar uma placa para fratura de avulsão, a gente viu aqui que ela tem dois xizinhos contra essa avulsão, então a gente tem essa possibilidade, né, no caso do calcânio, tá bom? O fixador esquelético externo, ele é muito bom para forças de flexão, rotação e força de compressão, e não é os melhores, assim, para força de avulsão, tá? A placa é melhor e a banda de tensão é melhor, com certeza. Mas ele ajuda em questão de avulsão, tá bom? Nessa força que vai distanciar um fragmento do outro. O pino e a banda de tensão. A banda de tensão, a gente já mata a charada aí. Ela é boa para quê? Para tensão. O que é tensão? É tentar separar um fragmento do outro, né? É avulsão. Então ela tem dois maisinhos para avulsão. Ela é basicamente indicada para esse tipo de fratura, fraturas de avulsão, né? Onde tem um componente que está puxando o osso para um lado, você tem que forçar para o outro. E ela não é favorável, assim, ela não é tão boa contra a dobramento, a força de flexão, a força de rotação e a força axial, tá bom? Que no caso é a força de compressão. Pessoal, agora vamos discutir um pouquinho. Eu coloquei aqui 4 casos clínicos. Eu não trouxe aqui a idade dos pacientes, né? A gente aprendeu com o professor Bruno que a gente tem que ter a idade do paciente, o ambiente onde ele vive. Existe um score para a gente preencher antes, né? Um score para a gente poder escolher o implante. Mas nos baseando na radiografia, no tipo de fratura, né? Que tipo de implante a gente poderia utilizar aqui? Né? Escreve no chat aí o que vocês pensam que a gente poderia utilizar aqui pela vivência de vocês, pelo que eu falei agora, pelo que o professor Bruno falou, tá? Vamos primeiro tentar classificar. Essa fratura é uma fratura oblíqua longa ou uma fratura em espiral, né? Não, ao meu ver. E tem uma fissurinha aqui embaixo, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver. Abaixo da fratura existe uma fissura aqui. Que tipo de implante vocês acham, né? Tá muita mensagem no chat até agora, graças a Deus. Que tipo de implante que vocês acham que poderia inibir todas as forças de compressão sobre esse foco de fratura, as forças de rotação e a força de flexão, né? Fala no chat pra gente aí. E que talvez, né, se a gente for um pouco mais a fundo, qual é a possibilidade de aplicação? A gente consegue fazer uma aplicação minimamente invasiva ou a gente consegue fazer uma aplicação onde a gente vai se preocupar mais com a mecânica? Cara, eu acho que dá para comprimir os fragmentos, eu acho que dá para estabilizar esses fragmentos,
né? E eu vou abrir para perder um pouco de biologia, mas vou ganhar em mecânica, em biomecânica. O que a gente poderia fazer? Pode falar, pessoal, por favor. Aí se ninguém falar, eu vou falar que nem o professor. Os monitores falam alguma coisa, por favor, cara. Só para não falar sozinho, vai. Muito bom, Pamela. É uma possibilidade boa. Ainda mais porque a gente sabe que é uma tíbia, né? A placa bloqueada, ela consegue neutralizar todas as forças e a gente consegue ter o pino intramedular ainda para auxiliar, né? Com a forças contra a força de flexão, né? Nesse caso especificamente, eu peguei essa imagem de um artigo, né, científico. Eles usaram uma haste intramedular sem bloqueio, uma haste convencional, tá bom? Pessoal, vamos lá. O que a gente pode aprender com esse raio-x aqui? A gente tem a possibilidade de manejar como que a gente quer fazer, como que a gente quer Ô Zé, fornecer. Oi? deixa eu fazer uma intervenção. Tira essa haste daí. Aí, beleza. Você está chegando à conclusão que é uma fratura oblíqua, certo? Meio inspiralada, professor, mas precisa das duas projeções para a gente ter essa conclusão fechada, né? Sim, mas vamos fazer um cenário hipotético. Vamos. Se essa fratura realmente for oblíqua longa ou espiral, Uhum. tá? Isso significa que a gente consegue reconstruir. Uhum. Beleza. Então, quando eu pergunto, consigo reconstruir? A Perfeito. resposta pode ser sim. Devo Uhum. ou não devo? Se você falar que deve, então a abordagem é anatômica. Se você Perfeito. falar não, melhor não, a abordagem é biológica. Se eu escolhi pela anatômica, tem duas regras: Uhum. compressão interfragmentária e redução anatômica e compressão interfragmentária. Uhum. Beleza? Se eu Beleza. decidir que não, aí a regra é meio única. Osteossíntese em ponte. Perfeito. Tá? Volta lá, põe agora a radiografia. O que foi feito aí, na Foi feita opinião? uma. Tá. Para eu responder, professor? Qual dos dois caminhos? Qual dos dois caminhos o cara seguiu? Ele seguiu o caminho da osteossíntese anatômica ou da biológica? Anatômica? Ele tentou. É. Tentou. Quando você tenta ir para anatômica, o que eu falei que tem regra? Com redução anatômica, isso significa perfeita, com compressão interfragmentária. Então, Uhum. se ele tentou anatômica, ele errou duas vezes. Primeiro, não conseguiu reduzir anatomicamente. Segundo, essa estabilização é rígida ou é flexível? Flexível. Tá errado, então. É flexível, não tá certo. Uhum. Então, Uhum. beleza. Vamos supor que ele tenha escolhido o caminho da biológica. Uhum. Errou também, porque se tem cerclagem ali, é porque não foi biológica, Com certeza. né? Então, assim, é importante a gente não perder esse conceito, né? Olhou para Uhum. uma fratura e você decidiu que você vai por um caminho, você tem que ter certeza que você vai conseguir ele. Se você vai para o outro, você também tem que ter certeza que você vai conseguir fazer. O que é Uhum. um erro muito comum para todo mundo aí que está participando, um erro muito comum é justamente confundir os conceitos. A cerclagem aí não está fazendo porcaria nenhuma de função e ela não combina com uma estabilização elástica. São dois conceitos diferentes. Você mostrou aí, a cerclagem só Uhum. funciona quando ela está quando abraça uma circunferência em 360 graus com reconstrução anatômica. Uhum. Se você não conseguiu isso, tira a cerclagem, porque ela só vai servir para raspar o periósteo aí e dar merda no pós-operatório. E outra coisa,
Se você pôs a cerclagem, significa que você está tentando reconstrução anatômica. A Uhum. haste bloqueada não combina, porque ela não neutraliza o que seria a reconstrução anatômica da cerclagem. Tá? Então, assim, é importante para todos que a gente não perca essa linha de raciocínio. Eu não estou dizendo que isso aí não vai dar certo, pode dar, Uhum. mas nesse momento a gente está focado no que seria os princípios mais coxinha, vamos dizer assim, Uhum. né? Depois a gente pensa nas As exceções, variações, né? nas variações. Então, só para complementar, quando a Pamela diz pino intramedular e placa bloqueada, pode ser, Uhum. desde que você tenha ou ela tenha decidido que vai fazer o caminho da osteossíntese biológica. Uhum. Aí tudo bem. Agora, não, 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 eu quero reconstruir, pôr a mão e aí pôr um pino intramedular com placa bloqueada. Não, aí não, tá? Então eu posso fazer pino intramedular com placa bloqueada nesse caso? Pode, desde que a abordagem seja biológica. Ou Minimamente invasivo. MIPO, ou MIPO, ou abra, mas não toque. Beleza. Perfeito. Eu deveria ter reconstruído, mas decidi que eu não quero reconstruir, não tem problema. Então faça uma abordagem biológica. Com Com essa um abra, né? cerclagem aí, bicho, não foi biológico. Então, Uhum. assim, tanto a resposta da Pamela aqui quanto do Antônio, elas estão corretas, desde Uhum. que você desista de pôr a mão no foco e faça a abordagem biológica. Pamela, Antônio e todos os outros, ficou dúvida com relação a essa tomada de decisão ou não? Coloquem aí no chat enquanto o Zé dá andamento. Pois é, manda ver. Pessoal, na verdade, o que eu ia comentar, o professor já adiantou, né? Essa cerclagem está totalmente colocada errada. Desculpa aí, Zé. Não, não. Cortei seu Tranquilo. barato. Não, eu não expliquei certinho, passo a passo. Eu acabei passando pro mais rotineiro. O pessoal respondeu certo, eu já animei. Mas tá certo. Tem que saber o que a gente vai fazer e tem que planejar antes, decidir e ter certeza do que vai ser feito, né? Essa cerclagem, ela não tá resolvendo nada, o cara abriu para colocar, né? Então ele perdeu no ambiente mecânico porque a cerclagem não tá resolvendo e perdeu no ambiente biológico, né? O professor adiantou, pode dar certo? Pode dar certo. Depende de outros fatores também. Mas ele tomou a decisão errada, né? Pessoal, nesse caso, pessoal, então a gente tem outra tíbia aqui, tá? É uma fratura com fragmento, né? Teoricamente, uma fratura cominutiva, porque tem mais de 2 fragmentos, 3 fragmentos. O professor pode interromper se eu estiver falando alguma coisa ou pulando parte, né? Tem esse fragmentinho aí, uma fratura em borboleta, que a gente pode chamar também, né? Que tipo de fixação a gente poderia optar por realizar nesse caso, pessoal? Tomando as decisões que o professor Bruno falou, né? Dá para abrir e reconstruir? Não sei. Vai tomar a decisão? Vamos fazer por minimamente invasiva? É uma outra opção. O que vocês acham que a gente poderia fazer, pessoal? Que tipo de abordagem, né? Vamos discutir isso daí. Porque essa fratura aí eu quis colocar porque ela tem uma certa particularidade, né? O que vocês acham? Escreve aí no chat de novo, pessoal, por favor. Ela é uma fratura que dá pra gente reconstruir? Tá. Teoricamente, a Aninha falou, tem que reconstruir, né? É uma fratura que tem fragmentos grandes, dá pra gente tentar reconstruir isso aí com parafuso leg, com cerclagem, igual a gente viu, mas não igual o caso do nosso amigo ali da haste, né? Pra gente poder compartilhar, o osso compartilhar a carga e o implante não sobrecarregar. Pessoal, a gente deve reconstruir? É uma tomada de decisão que o professor falou. Caso a gente opte, por que eu quis trazer essa fratura? Talvez não seja nem o
foco da aula, mas eu achei interessante, né? Porque eu vejo que esse erro é um erro comum, né? Em alguns casos que alguns amigos mandam pra gente, então eu quis tentar contribuir dessa forma. A tíbia, geralmente a gente coloca a placa medial, né? Isso, é uma opção, Pamela. Então a gente deve reconstruir? Dá para construir? Possivelmente. A gente deve mexer? Talvez não. Talvez não. Talvez uma escolha plausível seria uma placa em ponte, uma minimamente invasiva, né? Qual que é a questão que eu quis trazer aqui? Geralmente a placa em ponte, por uma abordagem minimamente invasiva na tíbia, ela é feita na região medial do osso. Né? Lembra dos acessos cirúrgicos que a gente viu lá no Ô segundo Zé, módulo? Pode falar, professor. ô Zé, desculpa te interromper, deixa eu só fazer um comentário em relação ao caso anterior. Pode Eu acho falar. que eu acho que eu sei o que você vai falar agora. Eu lembro do slide. Então, antes de você falar isso aí, deixa eu fazer um comentário Quer aqui. que volta lá? Não, não. Tudo bem. É que acho que a Pamela ainda ficou meio com dúvida. Ela está comentando aqui, ó, que tem um fragmento menor distal. Eu não sei se ela está falando do caso anterior ou era desse. Eu acho que era desse, professor. Desse. Esse aqui, ó. É que tem um fragmentinho ali, ó, bem no meio Tá, tá, do. tá, tá, tá. Então tá bom. Mas volta naquele. Esse caso, né? Se você enxergar aí o que aconteceu depois, no pós-operatório, você vai perceber que não era só uma fratura oblíqua. Ele de fato soltou um fragmento ali, né? Então ela se transformou numa fratura de 3 pedaços, no mínimo 3 pedaços. O que Isso. inicialmente a gente achava que era de 2 pedaços, ou seja, dois Uhum. fragmentos grandes. Quando nós temos fraturas de 3 pedaços ou mais, o pensamento de tratar como mais biológica é um pensamento super interessante. Uhum. Então, nesse caso, a decisão aqui que eles colocaram, a Pamela e também o Antônio colocaram, não, vamos fazer plate rod. Tá perfeito, tá ótimo, tá? É uma ótima decisão. Não estaria errado tentar reconstruir também, não mesmo. Uhum. Mas está ótima essa decisão, desde que não coloque a mão lá no fragmento para tentar pôr cerclagem. Com Você só vai certeza. pôr a mão no fragmento para tentar pôr cerclagem se você decidir pela anatômica, tá bom? Só para finalizar esse caso. Pode ir para o Perfeito, próximo, eu professor. sei o que você... Pessoal, então aqui, ó. Então, a Ana acha que tem que reconstruir. A Pamela falou que tem mais de um fragmento, a gente poderia biologicamente, tá? Eu acho que talvez dê para reconstruir, tá? Mas a gente bate o olho aqui com essa moda de fazer MIPO e tudo mais, que hoje em dia tem esse aumento de casuística de MIPO, de minimamente invasivo, que não está errado, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas a gente gostaria de fazer uma placa em ponte, tá? O que a gente tem que reparar nessa fratura, nessa configuração de fratura? A gente tem o contato entre a cortical óssea, aonde vai ser colocada a placa, pessoal. Né? Então a gente geralmente, eu trouxe um fêmur, tá? E é uma tíbia, mas o princípio é o mesmo, tá? Geralmente isso tende a colapsar, isso tende a entortar a placa, tá? Isso é um erro que eu vejo muita gente, às vezes manda caso pra gente, a gente vê, e o pessoal bate o olho e fala, não, vou fazer uma MIP porque eu acho que vai ser melhor, e não tá errado, mas esquece desse detalhe. E a placa entorta, tá? Que é esse caso aqui, pessoal. Vocês veem que tem contato entre a cortical cis, que é a cortical mais próxima da placa, tá? E a cortical trans, ela tá espedaçada, ou ela tem um fragmento, e você não reconstruiu. O osso não está compartilhando carga, somente nesse pedacinho mais próximo da placa. E isso tende a ser como se fosse um braço de alavanca e faz com que a placa entorte, tá bom? O que, pessoal, olhando bem isso, o que a gente poderia fazer então para reduzir a possibilidade dessa placa entortar? O que a gente poderia fazer? Qual tipo de implante a gente poderia usar? Isso se a gente largar a mão de reconstruir, né? A gente não quis reconstruir. Dá para construir? Dá. Eu devo reconstruir? Não. Pensando por esse lado, tá? Não que a Ana também tá certo, daria para tentar. Mas pensando pela parte mais biológica, o que a gente poderia fazer?
para tentar reduzir essa força de flexão, né? Uma haste bloqueada, a gente falou agora que a haste bloqueada ela é extremamente resistente a essa força de flexão, tá? Outra coisa que a gente poderia fazer é o que a Brenda falou, fazer a associação da placa medial na tíbia aqui e um pino intramedular, né? Que foi o que os autores do artigo eles optaram por fazer, tá bom? Eles fizeram um implante, uma abordagem, perdão, minimamente invasiva, tá? Uma placa em ponte, onde tem só 2 parafusos distais e 2 proximais, e colocaram um pino intramedular de forma normógrada, por cima ali da crista da tíbia, né? Vai auxiliar nessa força de flexão, e esse paciente consolidou bem, tá bom? Pessoal, nesse caso aqui, é uma fratura de um paciente, uma fratura distal de rádio e ulna, tá? Uma fratura transversa, né? O que a gente poderia fazer, pessoal, nesse tipo de fratura, uma fratura transversa, assim? O que vocês acham? Que tipo de implante a gente poderia fazer? É passível de reconstrução? A gente deve reconstruir fraturas assim? Ou não? Vamos fazer biológica, né? Ainda mais para essa localidade aí. O que vocês acham que a gente poderia fazer, pessoal? Reconstrói ou não reconstrói? Reconstrói, obrigado, Brenda. Reconstrói. Que tipo de implante a gente pode fazer nesse caso? Obrigado, Luiz. Os amigos aí tô respondendo. Uma placa. A Brenda falou placa bloqueada, né? Se a gente for ver o princípio da placa bloqueada, a gente não consegue ter essa compressão interfragmentar, né? Obrigado, Ana. Entre esses fragmentos. A gente poderia usar uma LCP e utilizar essa parte. Isso. Utilizar essa versatilidade do implante, colocar parafusos bloqueados e depois comprimir um fragmento no outro? Pode, né? Nesse caso especificamente, pessoal, outra. Eu deveria ter trazido um caso onde comprimiram, tá? Mas eu creio que nesse caso eles não tenham comprimido, né? Até o professor me corrige se eu tiver errado. Mas nesse caso eles utilizaram somente placa bloqueada, tá? Mas se nós optarmos por reconstruir a fratura, né? Nós vamos fazer essa compressão intrafragmentar, o osso vai compartilhar a carga, e nesse caso a reconstrução é sim uma opção, né? Uma opção passível. A gente pode reconstruir, a gente talvez deva reconstruir porque a gente quer voltar essa coluna óssea para compartilhar a carga com o implante, tá? Mas a gente também tem a possibilidade de não reconstruir, tá? Eu não sei se eles fizeram de forma minimamente invasiva, né? E não sei se essa localidade também é fácil de fazer de forma minimamente invasiva. Até se o professor quiser comentar, eu nunca ouvi relatos de fazer distal de rádio minimamente invasiva. Mas a reconstrução ela é uma escolha, tá? E consolidou bem bonitinho. Ô Zé, Pode falar, professor? volta ao raio-x aí. Eu queria que o senhor falasse mesmo. Tá, esse é o típico caso que a decisão fica um pouquinho mais fácil, né? Porque é uma fratura bem reconstruível. Então, quando você pergunta para você mesmo, eu consigo? A resposta é sim. Eu devo? É sim, devo, Uhum, né? E aí, o padrão ouro nessas situações uhum, seria a placa que permita a compressão. uhum, E a compressão axial numa placa, ela pode ser por meio de uma DCP convencional ou uma LCP híbrida, né? Que uhum, permita compressão e depois bloqueio. Para não confundir a cabeça de ninguém, vocês vão ver muito por aí as pessoas utilizando placas sem a compressão, que acho que foi o que foi feito nesse caso, né? ah, É uma placa sem compressão. É possível? É possível. Por que acaba dando certo? Porque você gera uma quantidade de micromovimento
suficientemente estável para permitir a cicatrização prioritariamente primária. Majoritariamente primária. Tem cicatrização secundária aí também? Tem. Mas a estabilidade, devido a ser uma placa bloqueada, acaba sendo tão grande que você consegue controlar o micromovimento a ponto de formar osso direto, por cicatrização primária. É por isso que dá certo mesmo tendo um gap. Agora, o gap está pequeno. Se você botar um gap um pouco maior que isso, é certeza. Certeza não, desculpa. É uma chance muito alta de dar problema. Né? Veja que esse paciente é um paciente jovem, né? Ele tem linha aberta ainda. Então, mesmo tendo ficado esse gapzinho, a micromovimentação ela tem estabilidade suficiente para permitir a cicatrização prioritariamente primária. Então, vocês vão enxergar muito por aí, gente, fraturas distais do rádio sendo tratadas dessa forma, com uma fixação que nós chamaríamos de uma fixação em apoio. Né? Ela não é compressão dinâmica e, ao mesmo tempo, não é ponte, mas deveria ter sido compressão dinâmica, seria o mais correto de tudo. Aí você me perguntou, Zé, sobre fazer MIPO. Dá para fazer MIPO distal no rádio? Com essa quantidade de rádio que tem distal, dava para fazer tranquilamente. Não é difícil, não. Beleza. Vamos dizer que ela é quase tão... do mesmo nível de dificuldade da tíbia. Não é tão difícil, não. Tá bom. Fechou, professor. Professor, o Luiz está perguntando sobre a utilização de jig de compressão e aí você finaliza com a placa bloqueada para segurar isso aí. Não existe experiência suficiente publicada, né, para a gente considerar isso um padrão. Entendi. Mas, na teoria, é possível. A única coisa que tem que tomar cuidado, eu já usei em algumas situações o jig, que na verdade não é bem um jig, é um distrator de fratura, eu já usei algumas vezes para fazer compressão e distração. Meu vídeo está aparecendo aí, porque eu não estou vendo meu vídeo aqui. Acho que não, né? Professor, eu acho que não, viu, velho? Eu não sei por quê, tá com esse Meet aqui tá dando uns paus aí recentemente. Enfim, uma coisa que tem que tomar cuidado é que esses sistemas de jig ou de distrator, ele não necessariamente vai trazer um osso contra o outro perfeitamente. Então, você tem que tomar cuidado para esse jig, tanto quanto você vai distrair quanto comprimir, tem que tomar cuidado para ele não desviar o osso. Então, assim, respondendo a Luísio, dá para tentar comprimir com ele e depois pôr a placa? Dá, mas tem que tomar muito cuidado para o jig não mudar o ângulo ou o eixo do osso que você está tentando comprimir ou distrair. Isso aconteceu algumas vezes, eu não sei se vocês estavam uma vez, acho que vocês não estavam lá ainda, foi uma mipo de tíbia. Não, professor. Que eu não sei, agora eu não lembro se foi tíbia ou se foi outro osso, mas eu tentei distrair usando o distrator. Na hora fiquei super feliz, né? Cara, olha só, consegui distrair, pus a placa, fotografamos o procedimento inteiro, lindo. A hora que foi radiografar, tinha feito um baita de um desvio. Tudo torto. Porque o distrator, ele não. Pensem que o distrator não vai levar um osso contra o outro e manter ele alinhadinho, bonitinho. Você teria que ter umas 3 pegadas, né? Umas 3 fixações de cada lado para que ele leve sem desviar. Se você coloca um ponto de fixação em cada lado, ele vai desviar. Era. Tá? Então, respondendo a Luísio, dá, pode, mas tem que tomar cuidado. Beleza. Pessoal, passando então, outro caso, pessoal, ó. Então, uma fratura de tíbia, uma fratura oblíqua longa, né, na diáfise de tíbia. Nesse caso, voltando aos princípios, a gente consegue reduzir, a gente deve reduzir essa fratura? O que vocês acham?
Sim, então a gente consegue reduzir. O que que a gente poderia fazer para reduzir essa fratura? Como que a gente pode reduzir essa fratura? A gente pode reduzir ela tanto com cerclagem, eu acho que daria para fazer a cerclagem, né? Tanto com um parafuso leg, né? Pela placa mesmo, acho que a gente conseguiria fazer, tendo esse estabilizador primário, né? A cerclagem ou leg, né? Dessas duas formas mesmo, só essas duas. Ou parafuso leg ou a cerclagem, né? A gente conseguiria reduzir essa fratura e reconstruir a coluna óssea, tá bom? Caso a gente não queira, tenha medo de não conseguir, a gente consegue fazer uma estabilização de forma biológica nesse caso? Não é o princípio, né? O professor está batendo, a gente bateu firme, né, em questão a princípios, então se der para reconstruir e a gente for reconstruir, né, em fraturas que são passíveis de reconstrução, a gente deve reconstruir. Mas a gente pode fazer a abordagem de forma biológica também, né? Nesse caso aqui foi feita a abordagem de forma biológica, né? Formou esse gap, mas o animal ele conseguiu consolidar essa fratura adequadamente, tá bom? Professor, o senhor tem algum comentário em relação a essa aqui? Pois é. Sobre essa. Não, não. Na verdade, tenho. Não é não, mas sim. Pode falar, professor. Esse é a típica fratura que vai confundir a cabeça de todo mundo, Eu quase tá? tirei ela agora aqui já. Não, não, mas é bom. É bom para Uhum. entender. Põe o nó e a gente vai tentar desfazer o nó. Tá. Eu consigo, você vai responder, Zé, eu consigo reduzir essa fratura anatomicamente? Sim ou não? Sim, sim, Eu devo? sim, Sim. sim. Já que deve, quais são as regras? Abrir, reconstruir, colocar um estabilizador primário e algum outro suporte para auxiliar. Pronto. Redução anatômica, parafuso leg, placa no formato Cerclagem, neutralização. Foi perfeito. feito isso? Não. Tá? Então, gente, o que esse caso traz? Eu posso sair da regra, eu posso fazer diferente, só que eu preciso ter responsabilidade por essa diferença. Então, eu perguntei para mim, essa cirurgia foi eu que fiz, você sabia? É mesmo? É, Mas ficou muito boa essa peça. né, mais ou menos, já te conto aí o que está errado. Aliás, tem várias coisas Pode erradas. falar. Eu perguntei para mim mesmo, eu consigo reduzir? Sim. Eu devo? Sim. O que eu vou fazer, Mipo? Nossa Tá? senhora. Então, essa foi a primeira parte que eu errei. Beleza. Decidi que eu vou fazer MIPA, eu tenho que ter responsabilidade por isso, certo? Uhum, uhum, Desculpa, decidi que eu vou fazer biológica, eu tenho que ter responsabilidade por isso. E realmente não uhum. toquei. Incisão proximal, incisão distal, maravilha. Teve alinhamento, certo? Então, uma dos preceitos, né? Ou dos, como eu vou dizer, pré-requisitos para eu fazer a MIPO é que eu tenho alinhamento articular, proximal e distal, isso foi alcançado. Uhum. Comprimento adequado, parece que foi alcançado. E beleza, fui responsável por isso, consolidou. Esse é um dos casos do seu projeto? É, professor. Tá, consolidou, você sabe que consolidou, né? Consolidou. Então é isso, gente, tem que ter responsabilidade. Se você vai arriscar sair da linha, tem que ter muita responsabilidade, porque a chance de complicação Ô, aumenta. professor, O que está errado aí, Zé? Como você faz a cirurgia sem ter a visualização correta, fica mais difícil de alinhar a placa no osso. Então você pode uhum, ver que a placa está desalinhada. E certo, tem um parafuso aí que não é bloqueado. Por que ele não foi certo. bloqueado? Para tentar aproximar o osso. Não, porque a hora que eu percebi, a placa estava fora do osso. Aí eu tive que colocar ele angulado para ter uma fixação melhor, Nossa, professor. tá? Mas enfim, deu certo. Na verdade, professor, também eu me corrija se eu estiver errado. Eu acho que esse caso também tem algumas outras coisas para mostrar, né? A gente não deve considerar somente o raio-x para fazer a cirurgia. Então, esse paciente, possivelmente,
ele tinha outros fatores que auxiliavam a consolidação mais rápida dessa fratura, né? Não só o ambiente mecânico da fratura em si, né? Então, um paciente jovem, um paciente não tão agitado, né? Paciente muito agitado, a gente vai sobrecarregar muito essa placa, por ser uma placa em ponte, e a gente pode ter falha do implante. Então, tem outros fatores que o professor Bruno comentou, que a gente tem que avaliar não só a fratura, não só raio-x, mas avaliar o paciente em si. Né? A gente está tratando um cachorro, um gato, um animal, não é um raio-x. Né? Então, a gente tem que avaliar todo o score do paciente para poder operar. E a partir disso, avaliando o score do paciente, tendo conhecimento da biomecânica, tendo conhecimento dos implantes, como que ele age, aí a gente consegue, igual o professor fez, né, sair da regra com segurança. A gente consegue brincar com os implantes, entre aspas, né? Brincar ali com a escolha dos implantes. A gente poderia fazer da forma mais indicada, que é a reconstrução? Poderia, né? Mas o professor ele achou por bem que esse paciente tinha um score positivo para cicatrização mais rápido, o implante não ia ter que sustentar esse peso durante muito tempo, né? E possivelmente pelos resultados do meu mestrado, esse paciente consolidou com 15, 30 dias no máximo, né? O osso já estava compartilhando carga e esse implante suportou bem, forneceu um ambiente mecânico bom, né? E esse paciente ficou bem. Se fosse um paciente idoso, um paciente com problema que não fosse consolidar rápido, fosse demorar 2, 3 meses, daria certo isso aí? Provavelmente não. Provavelmente essa placa não ia suportar, tá bom? Então, na verdade, agora que o professor falando, que eu lembrei porque que eu coloquei esse caso, que na hora eu tava falando, meu Deus do céu, né? Não coloquei nenhum caso rotineiro, né? Mas justamente pra gente, né, uma mensagem, a gente tá, vocês estão no curso, a gente está aqui no mestrado para a gente poder aprender ortopedia em si, não só receita de bolo. Né? Então a gente tem que avaliar isso tudo, avaliar os implantes, avaliar o paciente, e aí sim, como veterinário, como técnico, a gente poder escolher o melhor para o nosso paciente. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? A Pamela, professor, ela fez uma pergunta, cara. Ela fez uma pergunta sobre se a gente consegue comprar esses pinos com rosca central nacional bons, né? Nacional. O que o senhor Consegue, acha? Zé. Consegue. Qual Na empresa que verdade, vende? Eu não sei, cara. na verdade, várias empresas vendem o pino de rosca central. Né? A Cão Médica vende, se eu não me engano, a Focus vende, várias empresas vendem. Com relação à qualidade, hoje acho que a qualidade do o pino intramedular e o de rosca central ou chans é mais ou menos semelhante. Eu não sei se a Pamela teve algum problema anterior com algum pino de rosca central, mas a priori eles têm qualidade semelhante. Dá para comprar sim. Eu não gosto, Zé, eu não gosto muito do pino de rosca central, mas é uma opinião particular. Né? Muita gente gosta. Eu nunca gostei muito. Eu gosto mais do pino liso para o fixador externo. Mas de fato, o pino de rosca central ele tem os seus méritos. Ah, ela está dizendo aqui que a maioria é rosca negativa. De fato, a rosca negativa eu não gosto, Pamela. Então, a empresa que está vendendo rosca negativa, eu não recomendaria. Mas vende rosca positiva, sim. Precisamos dar uma consultada. Depois vamos consultar as empresas para saber a resposta certinho. Perfeito. Pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Sobre princípio, sobre implante? Creio que a gente vai, né, professor, com o decorrer do curso, aprofundar, né, em cada módulo a colocação, os princípios de haste bloqueada, placa bloqueada, o haste, né, placa bloqueada, fixação externa, esquelética externa, né, mas isso aí. Alguma dúvida, pessoal, que a gente possa É isso aí, responder? Zé, com certeza. Nós vamos ainda, em cada um dos diferentes módulos, entrar em detalhes muito mais avançados de cada uma dessas técnicas. E em cada um dos módulos, a gente vai discutir casos e casos e casos sobre a aplicação de cada um deles. Então, hoje foi só uma degustação, vamos dizer assim. Uma pincelada só. Uma pincelada, só uma degustaçãozinha.
Mas então é isso aí, gente. Zé, muito obrigado Obrigado, pela professor. apresentação. Alguém falou alguma coisa aí? Acho que é o professor Gustavo. Será que ele quer comentar alguma coisa? Eu ia falar justamente isso, que, primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite, professor. Eu acho que isso que ambos falaram é muito importante, e serão abordados individualmente muitos outros detalhes de cada técnica, né? Porque o Zé apresentou de uma forma resumida quase todos aí, o que nós vamos gastar vários e vários módulos, né? Vários e vários finais de semana, para não ficar uma coisa aparentemente impossível na cabeça deles, né? Nossa senhora, um monte de coisa colocada e que judia. Com certeza vai ser destrinchado aí, né? Acho que é uma palavra boa. Bom, O professor. Bruno gosta de falar, até sair sangue, né? Cada um deles. Beleza, professor. Obrigado, viu? Obrigado, professor Bruno, também pelo convite. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, gostado, né? E qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato no nosso contato particular, nosso número tá lá. Entre em contato com a gente pelo grupo, tá? E a gente vai poder comentar e discutir melhor, com mais tempo também, né? A live ela foi restrita e limitada também. Beleza? É isso aí, Zé. Obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima data. Obrigado, pessoal. Valeu, valeu, professor.